Salve, salve, galera! Muito boa noite! Está começando aqui pela nossa Fonte TV. Essa musiquinha. Ó a trilha. Sobe a trilha, Felipe. Aí, Lucas. A musiquinha do... Tá aí, eu não sou bom de dança, né? Não sou o Danilo Dias que gosta de dançar. Mas está começando aqui pela Fonte TV o meu, o seu, o nosso, de todo mundo, claro. O nosso placar esportivo. E hoje tem, claro, eu, Renato Sobrinho, na apresentação. Estarei aqui tentando levar aí a comunicação, porque Danilo Dias está escalado, está trabalhando no jogo da 10ª rodada, o fechamento da 10ª rodada daqui a pouquinho. Daqui uma hora começa no Estádio Onésio Brasileirão Varenga, Vila Nova e Goiânia, e a gente já vai falar muito sobre esse jogo aqui. Claro, vamos falar muito sobre esportes, futebol, tem surf, tem basquete, tem Liga Europa, olha. E agora, claro, eu já vou fazer um convite para você. Sintonize, quer acompanhar a nossa programação? Sintonize o nosso site. Vai lá, dá uma olhada lá que tem muito conteúdo bacana feito para você e com a sua participação. Acesse redefonte.com.br. Você pode assistir o programa ao vivo por esse caminho que eu tô falando aí. Claro, canal 5.1 aqui para Goiânia, 15.1 para Brasília e no canal 584, Sky para todo o Brasil, né, Felipe? Então é isso aí, vamos juntos e é claro, nas redes sociais, nós temos aí as plataformas digitais para você nos acompanhar. No Instagram, @Programa Placar Esportivo, tudo junto. E no YouTube também. Você que quer acompanhar, tem os melhores momentos, daqui a pouco sobe tudo pra lá e você acompanha. Se perdeu o programa, perdeu um bloco, não se preocupe. Já já o resumo de tudo vai estar lá no nosso YouTube. Então se inscreva lá no nosso canal, deixa o like, Programa Placar Esportivo. Tá ok? No YouTube. E agora o nosso site, para você ver um conteúdo especial, com matérias, reportagens, algumas informações que você só encontra lá. Não perca essa oportunidade. Acesse o nosso novo site, www.placaresportivo.tv.br, e você vai ter acesso a uma imensidão de informações para você. Tá legal? Eu já vou abrir nosso trabalho, claro, agradecendo a Deus e também muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Vamos até 7h30. E agora, ao meu lado, ele que é um grande comunicador, uma voz irretocável. Um abraço, é do tamanho do Brasil. Com muita alegria e satisfação, recebemos aqui hoje para comentar, partilhar comigo e com você esse programa, Paulo Francisco. Fala, Paulão, boa noite. Oi, Renato, um abraço do tamanho do Brasil. Placar Esportivo, Sky Brasil inteiro, você tá bem? Ótimo, graças a Deus, muito bem, e melhor ao seu lado, com aquela energia boa, aquela dobradinha. Vamos juntos, né, na emoção? Que bom. Pelé Coutinho, né? Quem sabe até Coutinho, você toca pro Pelé. Claro, demais. Pelé. É porque eu sou fã do Pelé, eu não ia abrir mão pra você, né, Paulo? Bom vascaíno que é e sabe que o Pelé torcia pro Vasco. Ele era vascaíno, sem dúvida. Ontem foi um bom jogo, né? Vasco e Botafogo, goleada. Então hoje eu tô feliz. E o Goiás venceu mais uma. Quem pode parar o Verdão da Serrinha, hein, Renato? Essa é uma pergunta boa, hein, Paulo? Quem pode? O Iporá até ameaçou, mas não conseguiu, não. E aí a gente já viu, o Goiás segue da liderança. Vamos falar muito de futebol, tem muitos outros assuntos, Paulo, mas antes eu quero fazer um convite para você e para quem está nos assistindo, para interagir com a gente. O telefone, o WhatsApp, tá aí na tela, ó, 62984068550. Hoje é esse telefone alternativo que eu tô com ele na mão aqui, ó. Pode mandar a sua mensagem que eu já vou automaticamente reproduzir o seu pensamento, externar a sua vontade aqui no nosso Placar Esportivo. E a trilha sobe e os destaques, Paulo, vamos ver? Vamos lá. Olha, a NBA não para, e é claro, mas hoje nós temos um destaque especial. Sabe por quê? Porque nós temos os jogos All-Star Games, sabe o que é isso? Conferência Leste, Conferência Oeste, os melhores se encontram nessa grande disputa. E é uma festa, viu, Paulo? Um verdadeiro evento. É uma apresentação tradicional que acontece desde 1951 nos Estados Unidos. Então, o All-Star Games já é conhecido dessa galera. Figurinha carimbada, e a gente vai mostrar tudo já sobre o All-Star Games, o grande jogo das estrelas. E nos campeonatos estaduais, Paulo Francisco, um giro de gols, muitos gols. E o seu Vasco, jogou. O meu Santos não foi tão bem, né, Paulo? Mas segue o líder, viu, no Paulistão. É verdade, o Vasco venceu de goleada. Foi uma vitória linda. Está entre os 4 que vão para as semifinais do Campeonato Carioca. E o Paulista, tradicionalmente, é um grande campeonato. Palmeiras e Corinthians empataram em 2-2.
Foi Com interessante. frangaço, direito a frangar. Goleirão do Palmeiras, sei não, hein? Mas é um jogaço, né? Jogaço. É um grande derby paulista. Sim. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. A gente vai falar disso também já já. E no campeonato goiano, você já adiantou, Paulo. Quem para o Goiás? Quem segura o Paulo Baia? O homem não é Bayer, não, é Baia. Mas se é Baia, tá sendo bom, né? Muito boa. Boa sacada. Não? Boa sacada. Não, é muito bom. Esse Paulo Baia tá chegando e tá metendo gol, rapaz. Tá fazendo gol. Eu até perguntei esses dias se ele poderia ser considerado o destaque do campeonato goiano. Teve gente que recuou e disse, não, ainda não, vamos com calma, tá? Mas todo jogo o cara entra e faz gol. E o Atlético foi ao Sudoeste, a caminho do Mato Grosso. Mas, teve estreante que fez gol. Golaço, hein? Emiliano deixou dele. E o Solov também. O Dragão segue na retomada, tá no encalço. Hoje, até agora há pouco, ele continua sendo vice-líder. E, o Atlético já viajou para Rondonópolis, onde tem compromisso pela Copa do Brasil. Um destaque lá do Arapucão, não é? Do estádio Olímpico em Jataí, é que fizeram um desenho no gramado lá, bonito, Eu vi, né? ficou legal, né? Pelo menos ficou bacana. Tomara que o gramado também esteja bom, porque alguns gramados brasileiros estão prejudicadíssimos. Muita chuva, o início do ano é sempre assim. E então tá só começando o nosso programa, esses foram os destaques. Tem tanta coisa boa, não deixe de mandar a sua mensagem. 62984068550. É o canal de comunicação para você fazer seu elogio, sua crítica, sua sugestão. Fale comigo e com o Paulo Francisco. Nós estaremos aguardando as suas mensagens, tá bom? Vou fazer o seguinte. Anunciados os destaques, agora vou fazer um pequeno intervalo. Na sequência, tem todo esse programa para você relaxar, curtir e, é claro, se vangloriar, se saborear. Vai fundo aí, porque o Placar Esportivo volta já. E estamos de volta aqui no nosso Placar Esportivo, claro, segunda-feira, dia 19 de fevereiro. E eu vou fazer agora, claro que eu vou falar dessa casa especialíssima, viu, Paulo? Você já pensou na possibilidade de montar? Você quer comprar uma ferramenta, precisa montar aí alguma coisa, quer montar uma oficina? Cara, não perca tempo. Você tem que conhecer essa loja que é simplesmente fenomenal. Imperial Ferramentas. Paulo, dá uma olhada no know-how da loja. Essa é a loja lá do setor leste universitário, ali próximo, na Avenida Anguera, próximo ao Praça da Bíblia. Olha só, esse carro teve lá, demonstrando, sou apaixonado desse Maverick. E olha aí, é uma loja ampla, moderna, nova, um verdadeiro showroom. Tem tudo que você precisa para montar sua empresa, sua oficina. Tudo em ferramentas você encontra na Imperial Ferramentas, Paulo Francisco. Olha só, você que precisa de ferramentas na sua casa é na Imperial. Agora, você que quer abrir a sua loja no interior do estado, ou mesmo aqui em Goiânia, abrir uma loja de ferramentas também é lá, na Imperial Ferramentas. Você vai encontrar todos os tipos de ferramentas que você precisa, tanto em casa para trabalhar, como no comércio, você que quer revender. O nome é Imperial Ferramentas. E pode seguir, inclusive, nas redes sociais, tá aí, @Imperial Ferramentas, você vai ver uma quantidade, infinidade de artigos, ofertas, tudo que tem lá para você, que você precisa ver, tem lá no nosso site também. Um abraço a todo o timaço de atendentes, os colaboradores da Imperial e realmente também abraçar o Antônio, o Lucas e o Samuel. Alô, Samuel, meu parceiro. Imperial Ferramentas, a maior loja de ferramentas do Centro-Oeste. Paulo, já que você está falando de futebol, aquela coisa, você sabe que o Brasil tem tradição no beach soccer, né? Futebol de areia. Lá atrás o Brasil iniciou isso e agora está acontecendo, sabe o quê? A Copa do Mundo de beach soccer. E eu vou te contar uma coisa, antes de você soltar a matéria, eu vou te contar uma coisa. Você sabia que existe uma tradição de futebol de areia no Brasil muito antes do Júnior, né? Sim, Júnior Capacete. Aquela turma toda. Aquela galera. Isso existia. Para quem já leu o livro Nunca Houve um Homem como Heleno, é um livro espetacular, conta a história, por exemplo, de João Saldanha, que começou no futebol jogando, por exemplo, no Posto 6 de Copacabana. Que maravilha, hein? Então, ali, grandes atletas começaram a praticar o futebol de areia. É coisa de muitos anos atrás e de muita tradição. Eu vou te contar uma expressão que eu sei que veio de lá. E o pessoal do futebol fala isso. O cara é rato de areia. Sabe o que diz isso? Rato que é bom de bola, é cara que tem a ginga, o molejo. E a gente vai mostrar agora, Paulo,
para a gente fazer um passeio sobre a Copa do Mundo de Beach Soccer que está acontecendo. Virou Copa do Mundo, né? Exatamente. Virou Copa. Grandiosidade que virou. E a gente chama a matéria agora da Copa do Mundo de Beach Soccer. Em uma partida eletrizante na Copa do Mundo de Futebol de Areia em Dubai. Tá aí Paulo Francisco, que jogaço, ganhou de Portugal. Foi fácil não, foi difícil. E agora a seleção segue. A gente vai trazer aí a classificação e os próximos jogos para a gente poder comentar em cima disso. Paulo, olha só, o Brasil, nesse momento, no grupo D, lidera com 5 pontos na primeira colocação. Brasil, então, 5 pontos. O Portugal, né, tá ali na segunda colocação. Detalhe, primeiro e segundo avançam, né? Portugal tem 3 pontos, mesmo número de pontos que tem Oman na terceira colocação, e o México não tem nada. Disputado, hein? Só quem já brincou de futebol de areia para saber o tanto que é difícil, né? Tanto que o desgaste físico é terrível, né? E ali, assim, é um controle de bola diferente. Você tem que praticamente levantar a bola. Bola não rola muito. Tem que ter habilidade, matar peito, jogar cabeça, trabalhar muito balãozinho. Bola, que você falou, embaixada. Quem trabalha com embaixadinha tem habilidade. Não é um esporte fácil, não é aquela coisa... Você viu qualquer um que joga lá que se dá bem, não, Você viu que o pênalti foi muito mal batido, né? O goleirão caiu. Ele não teve a ginga para bater o pênalti com categoria, para levantar uma bola. Ele praticamente atrasou ali, né? Exatamente. Vamos lá, Brasil. Vamos lá. E agora os próximos jogos, até para que você possa ver a situação aí, ó. Brasil joga com o México, até agora 0 ponto. Então, de repente, é uma oportunidade? Mas não pode brincar, né, Paulo? Porque tá liderando, classifica-se 2, mas o México não ganhou de ninguém até agora. Brasil e Portugal estão avançando para a próxima fase se continuar. E, aos poucos, o placar esportivo vai mostrando a competição para ver se pinta um craque ou um destaque nessa seleção brasileira. Sempre acontece. Tá certo, então tá aí, vamos acompanhar e claro que tudo que acontece aí nos outros esportes, chamados esportes especializados, você acompanha aqui no nosso placar esportivo. Agora, vamos de futebol do Campeonato Goiano? Bola rolando. Ontem eu estive lá no estádio Alê Pinheiro, estádio da Serrinha, e o Goiás ganhou. Não foi vamos dizer assim, um primor de partida, não. A partida foi ruim, tecnicamente, mas quando precisou do homem, o homem estava lá. Tô falando dele. Paulo Baia, o artilheiro do campeonato, fez mais um gol pro Goiás. O Goiás venceu o Iporá por 1-0. Faz gol de cabeça, faz gol de falta, faz gol de perto, faz gol de longe. Olha, esse cara começou a chamar a atenção. Teve alguns destaques, né, que chamaram a atenção, como o Juninho no meio-campo. Não no jogo de ontem, mas no campeonato, o Juninho vem chamando a atenção. É o principal jogador do Goiás, ao meu ver. O Juninho, né? Regularidade total. Agora, esse Paulo Baia chama a atenção, pelos gols, pela facilidade. Futebol é gol, amigo. Futebol é bola na rede. Então, só detalhe, né? O Parreira disse que gol é detalhe, mas quantos detalhes? Segundo o Parreira, é só um detalhe. Mas de detalhe em detalhe, o Paulo Baia vai sendo destaque realmente. E eu confesso que eu não tinha essa expectativa toda acerca dele, não. Ele estava de reserva na Ponte Preta no campeonato passado. Pois é. Veio pro Goiás. Ele é parente do Paulo Baier, sabia, né? Não sabia. Depois eu vou pesquisar, eu vou trazer essa informação. Então tá. E aí ele fez o gol. Gente, o Iporá é um time tecnicamente muito limitado, mas o Goiás deu espaço, hein? Sistema defensivo ontem, nossa, se tivesse um pouquinho de qualidade tinha complicado. Mas quando precisou, o Goiás jogou 20 minutos mais ou menos e decretou a vitória por 1-0. Eu acho que o Iporá deve cair, é um candidato ao rebaixamento, já que o craque melhorou a performance. E o Morrinhos também, que bateu a Anápolis ontem fora de casa, né? Pois foi um resultado surpreendente, hein? Exato. A bem verdade que o Anápolis estava sem os seus titulares, a maioria, né? Poupou por conta da Copa do Brasil. Mas vamos ver o que Zé Ricardo, treinador Esmeraldino, disse após essa partida, vitória. Hein? Bom técnico, tá fazendo um bom trabalho aí no Goiás e ele falou e a gente mostra para você agora. É verdade, a gente, sem dúvida nenhuma, das 10 partidas que aqui estou, foi a partida que a gente conseguiu render menos. Tínhamos feito um jogo-treino com o Iporá na pré-temporada. Já sabia que tinha alguns jogadores que poderiam, em alguns lances, dificultar a gente, principalmente na bola parada. O Danilo é um belo batedor de bola parada, sabia que a dificuldade seria grande, a gente tentou inibir, mas no primeiro tempo a gente sofreu um pouquinho, né, na questão dos escanteios. Se eu não me engano, o Iporá teve 6 escanteios a seu favor. Acho que é um jogo que a gente tem que trazer como aprendizado, porque todo jogo tem a sua peculiaridade e a gente teve uma dificuldade de sair da marcação individual que eles exerceram, principalmente por dentro do campo. Não entendemos que nesse tipo de marcação a gente tem que ter
movimentos de frente, de atacar costas, de desmarque, para que a gente consiga ganhar vantagem, né? Então, eu acho que essa foi a principal dificuldade tática do jogo e acho que também não foi um dia que tivéssemos tão bem tecnicamente, né? Erramos algumas coisas básicas, mas de tudo isso, eu acho que a dedicação desse grupo ela é tão grande que nesse momento de dificuldade a gente conseguiu superar com aqueles atletas que entraram em campo, conseguiram sustentar um pouquinho melhor o ritmo. Tá aí o treinador Zé Ricardo, que ao seu ver, ao meu ver também, faz um bom trabalho, não é isso, Paulo? Ele é bom treinador, sabe? Criticado por alguns como... Foi muito questionado aqui quando chegou, né? Como defensivo demais e tal, mas na verdade não é isso, não é... Ele sabe quem é que ele tem na mão. Né? Então, às vezes o treinador, ele assume um time e o time é fechado. Mas por quê? Porque não tem peças para o ataque. Não é que o treinador é um retranqueiro, não é isso. É que ele pegou times defensivos. Ele é um treinador muito tático e muito organizado. Organizou esse time, porque o time do Goiás não é lá essas coisas também não, hein? Não, verdade. A gente esperava melhores contratações. Sim. Não é? Mas com o que tem em mão, ele está conseguindo fazer o time render. O jogo foi ruim ontem, muito ruim. Destaque para o Paulo Baia, tá metendo gol um atrás do outro, já chama a atenção de muita gente. E o detalhe também é que ele conseguiu fazer o Alano jogar bola. O Alano vem jogando bem, né? Vem. O ano passado foi muito criticado, foi vaiado. E diga-se de passagem, naquela ocasião, eram justas as críticas feitas a ele. E agora, os elogios também são justos. E muito disso deve ao Zé Ricardo, que falou, eu quero contar com ele porque eu conheço a capacidade e o potencial que ele pode agregar aqui no Goiás. Ele lembra do Alano no Botafogo, exato, né? Então foi por isso. O apoio do treinador é decisivo nesse crescimento do atacante Alano. É verdade. Então tá aí as notícias do Goiás. Vamos agora falar do Atlético, que ontem jogou com um time praticamente alternativo, né? A gente tá mostrando imagens aí, Paulo. Teve aí o gol, esse é o gol do Wagner Love, né? O segundo. Esse aí, a bola foi caprichosamente, tocou no travessão, voltou, e aí o Wagner Love, com aquele faro de gol, foi lá e guardou. Deu boa tarde ao goleiro Valcir da Jataiense, que estava até então fazendo milagres, né? Olha o gramado, tanto que ficou diferente, ficou legal, né? Parecendo o Serra Dourada, naquele fatídico jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro aqui. Na verdade ficou bonito, é um estádio bonito, né? Arquibancadas grandes. Olímpico, né? Arapucão. Exatamente. Ontem até fiquei sabendo um negócio, eu não sei se procede, mas eu quero agradecer muito ao Reginaldo Mendes, que é um cara que eu gosto muito, ele é muito folclórico, até engraçado. Ele disse que antigamente o estádio era o Jerônimo Fraga, né? Era. E aí ele foi negociado, o time da Jataiense teve que vender o Jerônimo Fraga. Quando construiu o Arapucão, o nome dele que foi dado é o Nelson Antônio, que é ex-prefeito de lá, político forte lá. Mas me parece que conseguiram fazer com que o Arapucão tornasse o novo Jerônimo Fraga. Não sei se isso foi chamado de estádio olímpico também, sim, não tinham deixado Arapucão, não estavam falando mais, passaram a chamar esse estádio olímpico de Jataí, agora volta o Arapucão e agora volta de novo, Quem sabe, né? Vamos ver. Mas eu vou chamá-lo assim de Arapucão, mas que é bonito o estádio, talvez. O estádio bonito, arquibancadas boas e boa campanha da Jataiense também, né? Exatamente. Tá brigando aí é um time tradicional. O Atlético, olha, como disse o Adson... Olha o Emiliano, que golaço dele. Golaço, rapaz. Bateu firme, bateu forte, perna esquerda. Pro Adson, o Atlético tá sobrando no Campeonato Goiano. Não precisa de time melhor do que esse pro Campeonato Goiano. Então vai ser uma reta final muito forte entre Goiás, Atlético e Vila Nova, hein? Esses três realmente chamam a atenção. Daqui a pouco tem Vila Nova em campo. E agora a gente vai mostrar, você falou do Adson, ele falou após o jogo que a gente gosta de ver as entrevistas do Adson, sempre muito concorridas as entrevistas dele. E ontem, depois do jogo, ele falou assim, vamos ver o Adson, depois o Jair Ventura na sequência. Olha, foi importante a gente ganhar o jogo, os 3 pontos, mas a gente podia ter definido o jogo antes. Tivemos muitas oportunidades, perdemos muitos gols, né? É importante tirar algumas avaliações, positivas e negativas. Não vamos empolgar, mas assim, é importante você ver todos os jogadores para saber com quem você pode contar no futuro. Uma crescente, né, da nossa equipe. Chegamos à 6ª vitória consecutiva. Nos últimos 3 jogos, 11 gols pró.
Então mostra que a gente vem numa crescente, muitos jogadores hoje poupados para a nossa grande decisão da Copa do Brasil e mostrar uma força do nosso grupo, aqueles que entraram alguns fazendo a sua estreia, outros estreias como titular. E o objetivo mais importante, que era a vitória, para a gente buscar os primeiros colocados. A classificação já aconteceu de maneira antecipada. E temos mais um jogo aí para a gente brigar pela essa primeira colocação. Mas antes desse último jogo, temos uma decisão na Copa do Brasil, um adversário muito difícil. O adversário está 7, 8 jogos invictos, se eu não me engano. Pouparam alguns atletas também, então jogando em casa. Um jogo que vai ser bem difícil, mas a gente vai entrar muito focado, como a gente vem entrando em todos os jogos, respeitando os nossos adversários, mas implementar o nosso jogo e se Deus quiser, buscar uma grande vitória e a classificação, que é o mais importante. Tá aí, meu caro Paulo Francisco, duas vozes importantes. Uma que comanda, né, nas 4 linhas e outra acima dele. O caso, o presidente Adson Batista falou sobre o Atlético, sobre esse momento do Atlético, que ontem estava em Jataí, que já seguiu para Rondonópolis, onde joga pelo meio da semana contra a equipe do União, pela Copa do Brasil. E o Jair Ventura explanando aí, que jogou ontem praticamente com um time alternativo, só 3 titulares. É um bom técnico, eu gosto do Jair Ventura. Precisa saber se o Adson vai permanecer com ele para o Campeonato Brasileiro. Eu tenho ouvido algumas coisas nos bastidores, não posso nem dizer isso aqui ainda, porque eu não tenho como afirmar. Mas eu não sei se o Jair Ventura tem posição garantida na verdade, para o Campeonato Brasileiro. Né? Com o Adson, então não tem quem tem. Não, até porque existe aí um grande técnico do futebol brasileiro, grande técnico, um cara que tem uma mídia espetacular, mas teve problema, teve conflitos aí sérios. Mesmo? E por isso resolveu dar um tempo no futebol. Então fala-se nos bastidores que o Adson está querendo ressuscitar um grande técnico do futebol brasileiro. Acaso, assim, só pra gente entender. Não posso Nem a primeira letra do nome dele? Não. Nem o primeiro é Vanderlei? Não, até porque eu tô apenas especulando por enquanto. Paulo. É apenas especulação. Então eu não sei se o Jair Ventura está tão garantido assim para o Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, eu gosto, é um trabalho bom. Eu te digo mais. É difícil de afastar o Jair Ventura porque os números estão a favor dele. E mais do que isso, ele teve questionamentos feitos. Eu acompanho muitos jogos do Atlético, trabalho muito lá, tenho feito muitos jogos do Atlético. E nas entrevistas do Adson, sempre muito concorridas, como eu disse, ele estava com a razão, porque o Jair estava fazendo o time do Atlético jogar errado. Porque ele estava insistindo numa situação em que deixava o meio campo vulnerável, com apenas os 2 volantes, o Baralhas e o Rony, sendo que ele colocava lá, espetado, o Daniel ou o Wagner Love juntos, de um lado o Shailon, de outro lado o Zuleta, ou o Luiz Fernando. Sabe, tava fazendo isso, alternando isso aí. Mas o recado do Adson serviu, né? Na hora, ele mudou o recado serviu, tanto é que após aquela entrevista, o Atlético vem e goleia. 4-3-3. Goleia o Goiatuba de 6. Exatamente, saiu do 4-2-4, ou às vezes 4-4-2, dependendo com a bola, 4-2-4. Se a bola, 4-4-2, para um 4-3-3. Com aquela máxima do Adson, o presidente do Atlético. Futebol é cobrança. E é verdade, e ele cobra mesmo, né? E cobra muito. Isso aí. E agora vamos falar também do Vila Nova. Tigre da Vila Formosa entra em campo daqui a 30 minutos. A gente está mostrando imagens, né? Nossa produção preparou do treinamento do Vila Nova pré-jogo, né? Esse jogo daqui a pouco, Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o Galo Carijó, o Goiânia. Né? Goiânia, de tanta tradição, passado a camisa pesada, joga com o Vila Nova. O Goiânia que está na 8ª posição, né? Daqui a pouco a gente vai verificar a classificação, mas ainda tem chances boas de se classificar e o Vila correndo atrás de buscar aí a sua posição de vice-líder do campeonato, nesse momento, ocupada pelo Atlético, Paulo. Tá bem o Vila Nova, Luciano Naninho jogou a última partida, jogou bem, fez gol, não é? Se permanecer e tiver mais oportunidades, eu creio que o jogador vai assumir a posição de titular do Vila Nova. A expectativa de todos nós é essa, né? Sim. Que ele joga aquilo que jogou lá no Rio de Janeiro. Na última partida foi bem, mas é uma boa campanha do Vila Nova. E outra coisa, a mudança de mentalidade da diretoria do Vila. Não vai baixar o nível. Né? Se quase subiu para a Série A o ano que vem, o Vila pensa em entrar em um campeonato brasileiro imaginando o acesso. Para não dizer que o Vila, antes do brasileiro, está louco para ganhar esse campeonato goiano, que não fatura desde 2005.
e o torcedor está cobrando. Se não tá um time brilhante, Paulo, pelo menos está no mesmo nível de Goiás e Atlético, né? Tanto é que não perdeu pro Goiás e ganhou do Atlético. Sim. Não perdeu clássicos do Vila Nova. Isso pesa porque no final a tendência é que eles estejam se encontrando nessa reta final aí, né? E essa rivalidade é que dá beleza ao campeonato, né? Que valoriza o nosso campeonato goiano. Atlético, Vila, Goiás, Vila e Atlético lá na ponta. E com um detalhe, hein? Eu vou te dar uma informação aí já. Você pode ter certeza que o pensamento de concepção da diretoria, tanto é que jogadores como o Cristiano e o próprio Igor Henrique, que voltaram para o Água Santa, né? Já estão apalavrados com Vila e certamente voltarão para a Série B. Eles que foram bem quando aqui estiveram na temporada passada, né? Eu gosto muito do Igor Henrique, eu até falei esses dias, né? Podia voltar. Então. E se estão apalavrados, eu acho que seria uma ótima contratação. Até porque o meio-campo do Vila tem alguns jogadores bons, mas com idade bem avançada já, né? Tá, então vamos à escalação dos times para esse jogo. Já temos aí a escalação oficial e a gente vai, olha o Vila aí, ó. O Vila vai a campo com o Denis Júnior no gol, Matheus Pivô na lateral direita, Quinteiro e Anderson Conceição. Essa dupla ficou forte aí também. Ficou. Você conhece eles do Vasco, né? Experientes, né? Os dois, né? Bons jogadores. Roberto na lateral esquerda. Olha só o meio campo. Olha que meio campo, hein? Ralf, que foi poupado no último jogo, tá de volta. O Fernando Reis, Fernando 25, tá aí no meio campo. E o Luciano Naninho. Os 3 jogadores de meio campo. Lá na frente, Igor Bolt, mantido. Alisson, do outro lado. E o Fernandão centralizado. Lembrando que o Juan Christian está retornando à condição ali de relacionado, está no banco, o Vila Nova com essa escalação. Boa escalação do Vila? É boa a escalação, mas é uma média de idade alta, né? Então, imaginando o Campeonato Brasileiro, vai ter que fazer uma mescla nisso aí. Vai ter que botar alguém para correr, porque Campeonato Brasileiro não é brincadeira, não. O brasileiro da Série B, se a média de idade não tiver um pouquinho mais baixa, é difícil, é um campeonato muito complicado, é uma correria louca, né? O Campeonato Brasileiro da Série B, menos técnica e mais correria, né? Mais força, menos técnica. Vamos ver como é que tá escalado o Goiânia, o Galo Carijó, do treinador Glauber Ramos, grande Glauber, gente da melhor qualidade. O Léo é o goleiro, o Murilo lateral direito, o Guilherme Marcão, a dupla de zaga e o Lucas Piauí. Tem o Jefferson, o Lima e o Patrick, que tá voltando, fez falta, né? Não jogou a última partida, estava suspenso. O Lima, já falei, o Patrick, o Sávio, o Gustavo 25 como atacante e o Índio, o Goiânia, que não terá aí o jogador Daniel de Paulo, que é um dos principais jogadores da equipe alvinegra, né, Paulo? Que veio do Goiás, né? Exatamente, bom jogador. Veio da base do Goiás, né? É bom ver o Galo, né? É bom. É bom ver o Galo fazendo um bom campeonato, não entrando apenas para fugir do rebaixamento. O Goiânia tem uma história, né, cara? O Goiânia tem uma tradição. Você fala de Goiânia, você lembra do Estádio Olímpico imediatamente, né? E tem bons valores aí, bons jogadores do Goiânia. E com detalhe. Bom técnico também, né? Também, Glauber faz um bom trabalho. E com detalhe, para mim, se não for de peito aberto hoje para enfrentar o Vila, pode dar trabalho. Porque não adianta, você vai de peito aberto com o Vila no Oba, é problema. E para mim, o Goiânia vai classificar entre os 8, que é o primeiro objetivo dele. Sim. Passar essa primeira fase e aí, claro, já fugir do rebaixamento e buscar em calendário, tem que receber uma Série D, né? Parabéns ao Goiânia, à diretoria e à sua torcida que está comparecendo, né? É verdade. No último jogo, a torcida do Goiânia estava lá, gritando. Não são tantos, mas são muito tradicionais. Vamos fazer um giro de como é que foi o Campeonato Goiano esse final de semana, Paulo? Vamos lá, os outros jogos, demais jogos do Campeonato Goiano. Põe na tela. O Morrinhos venceu nesta tarde de domingo, com 2 gols de Jackson, que entrou na segunda etapa. O tricolor dos Palmares bateu o Anápolis por 2-1. O Anápolis começou melhor e com 10 minutos criou 2 boas chances, ambas com Tatá. O Morrinhos equilibrou as ações e obrigou o estreante Christian a fazer 2 boas defesas. No segundo tempo, o Galo desperdiçou boas chances e pagou caro pela má pontaria. Jackson Vinícius abriu o placar para o time da casa. Mais tarde, fez o segundo, ampliando a vantagem. O Anápolis descontou com Iago Martins aos 42 do segundo tempo. Final de jogo, Morrinhos 2, Anápolis 1. O Goianésia venceu o Craque em casa por 1-0. O gol do Azulão, do Vale, foi marcado por Kesley após belo chute sem deixar a bola cair. O clube ainda teve que se segurar uma pressão forte do adversário na segunda etapa,
com direito a pênalti perdido do time adversário. Final de jogo, Goianésia 1, Craque 0. O Aparecidense também entrou em campo para enfrentar o Goiatuba e empatou com um placar de 1-1. Os autores dos gols foi o artilheiro Igor Torres, aos 21 do primeiro tempo, e Leandrinho descontou para o Goiatuba já na segunda etapa. Final de jogo, Aparecidense 1, Goiatuba também 1. Tá certo. Paulo, agora a classificação nesse momento, antes da bola rolar com o fechamento da 10ª rodada, daqui a pouco, 7h30 da noite, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Vila Nova e Goiânia. Mas nesse momento é assim, ó, o Goiás com 26 pontos, aliás, 24 pontos é o líder, tem 24 pontos então na liderança, o Atlético segundo, 22. O Vila joga daqui a pouco, tem 20. Se vencer, reassume a vice-liderança. Se empatar ou perder, fica do jeito que está, né? O Goiatuba tem 16, olha a distância dos 3 primeiros, aí os 3 da capital com os demais, né? O Goiatuba tem 16, o Anápolis, que foi surpresa, né? Perdeu, mas poupou vários jogadores lá por conta do compromisso que tem contra a equipe do Tombense, quarta-feira, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil, mais conhecido como quarta-feira, joga então o Anápolis em casa e 14 pontos também tem a Aparecidense na 6ª colocação. O Goianésia tem 13, é o 7º, e o Goiânia, mesmo, olha só, ele terminou a rodada, ele nem jogou ainda, vai jogar, mas mesmo assim ele termina a 10ª rodada na zona de classificação, que é o que ele quer. Aí depois para de baixo, aí a parte de cima tá tudo certo, Paulo? Para quem tá aí são os melhores mesmo? O Goiânia briga com a Jataiense ali, né? Para e pau, mas olha aí, tá 2 pontos à frente. Então, mesmo que o Goiânia precisa de um ponto. Se ele tiver um ponto. A surpresa do campeonato até agora e negativa para mim foi o Craque, né? Para mim também. Eu acho que o Craque merecia estar aí entre esse, até pelo investimento que foi feito, né? Teve dinheiro, teve investimento, contratou um bom técnico, o técnico já caiu. Verdade. Não é? Isso. Então, assim, a surpresa negativa do campeonato é o Craque de Catalão. A positiva, talvez, o Goiânia. É verdade. Né? Chegou, fez bonito, tá indo bem, bons jogos. É um time que tem uma forma de jogar interessante. Vai ser bom e a gente já vai trazer. Amanhã a gente traz todos os detalhes desse fechamento da 10ª rodada do jogo Vila Nova e Goiânia. Agora, Paulo, quem também está chamando a atenção é o Campeonato Candango, sabia? Nós temos uma grande audiência em Brasília e a gente vai mostrar agora. Meu time destaques. é o Gama. É? E o meu é o Brasiliense. Eu sou Gama. Então vamos lá, os destaques do final de semana do Campeonato Candango. No Campeonato Candangão, o Brasiliense enfrentou o Real. A classificação do Campeonato Candango, rapaz, muitos jogos e a liderança tá aí, ó, Capital, 16 pontos, é o líder do Candangão. Na vice-liderança a equipe do Ceilândia tem 15, e trocou aí, que esse escudo aí é o do Gama, tá? O Ceilândia tá na vice, o Gama tem 15, o Gama tem 13, tá aí, só que trocou os escudos aí. 15 tem o Ceilândia, 13 tem o Gama e o Paranoá tem 12. Lá se classificam 4 aí, né? E aí depois vem Brasiliense com 10, Samambaia com 6, Ceilandense 6, Real Brasília 4, Santa Maria 3 e Planaltina 1 ponto ganho. Paulo. 2 destaques sobre o Campeonato Candango, né? Um é histórico. Eu acompanho o futebol de Brasília há muitos anos, desde a época do CEUB. Sim. Você lembra do CEUB? Lembro. Lembro. O CEUB eu acho que nem existe mais, né? O CEUB. E depois uma outra curiosidade, por que é que não se manda jogos no Mané Garrincha, a arena de Copa do Mundo de Brasília? Será que é o valor? Pode Será ser, que é né? caro? Pode não ser. É? Porque Campeonato Carioca tem alguns jogos que são mandados lá. Lá no Campeonato Carioca, por exemplo, todos os jogos são jogados no Maracanã, dos times da capital, Não, e alguns já teve jogo. Em Brasília também, no Mané Garrincha. Né? Exatamente. Agora, o Candango mesmo não... Deve ser custo e a questão do torcedor. Para o futebol de Brasília tem muito ainda de futebol carioca, né? Os times de maiores torcidas estão lá. E agora a gente vai mostrar o quê? Os confrontos, é isso? Então não vou perder tempo, não. Vamos lá. Olha só os confrontos aí desse próximo final de semana, viu, Paulo? Teremos aí no sábado, dia 24, o confronto entre Samambaia. Samambaia é o time aqui da entrada, né, de Brasília, lá do sul de Brasília. Samambaia enfrentando o Ceilândia. O Gama, Paulo, que você gosta, enfrenta o Paranoá. E esses 2 jogos no sábado. No domingo teremos o Capital enfrentando o Ceilandense, né? O Santa Maria enfrentando o Real Brasília e o Planaltina enfrentando o Brasiliense. Paulo. Para os nossos amigos lá do Distrito Federal, e eles participam muito do placar esportivo, eu quero que eles nos liguem para dizer qual é a grande torcida do futebol candango. Antigamente era o Gama. Eu acho que continua sendo o Gama. Antigamente era o Gama. Agora, mas não liga não, manda mensagem. Exatamente, tem que mandar mensagem no WhatsApp. É isso. Eu imagino que esse Samambaia, por exemplo, deve ter uma torcida muito grande.
Samambaia foi fundada em 1993, né? Não é? É novo o time, né? Mas é uma região ali Muito populosa. populosa, né? Mais populosa ainda é Ceilândia, viu? Que Ceilândia tem 2 times, inclusive. Tem o Ceilândia e o Ceilandense. É a maior cidade de Brasília, sabia? Quem é, Distrito Federal, aliás. quem é a maior torcida do futebol candango? Manda esse recado pra gente no WhatsApp. Isso aí, vamos mandar então. Coloca aí pra mim o WhatsApp pra galera de Brasília participar. Vamos lá. 62984068550. Pode mandar. O Paulo tá com essa curiosidade e eu vou com ele. Quem é que tem a maior torcida em Brasília, no Distrito Federal? Vamos colocar assim, tá certo? Agora você já sabe, chegou aquele momento da gente enaltecer, da gente fortalecer quem nos dá suporte, né, Paulo? Porque se estamos aqui com essa programação diversificada, falando de esportes, de uma forma geral, não só de futebol, né? A gente fala de surf, de basquete, de ginástica, de natação, de tênis. Tudo isso se deve a esse grande timaço de apoiadores que nós, aqui no Placar Esportivo, fazemos questão de enaltecer. Todas essas empresas são empresas consolidadas, com uma história construída e edificada sobre um pilar de muita credibilidade, seriedade e não investiriam num projeto que não fosse como é o nosso, audacioso, jovem, arrojado, que visa integrar todos os esportes. Não é isso, Paulo Francisco? Sem dúvida alguma. O investimento, o apoio dessas grandes empresas mostra também a qualidade e a proposta do Placar Esportivo, não é? Ninguém anuncia em uma proposta frágil, fraca, sem conteúdo. Então, o sucesso do Placar Esportivo faz com que grandes empresas, como essas que você está apresentando aí, também façam os seus investimentos. Obrigado a todos vocês que apoiam o Placar Esportivo. E é claro que hoje, em especial, nessa segunda-feira, você tocou no assunto, Paulo, e você fez com que o nosso merchan aqui ele ficasse mais especial, mais saboroso. Paulo, porque olha, esse final de semana eu não resisti. Eu confesso que mesmo com o pessoal lá de casa meio gripado, eu fui lá e busquei aquele picolé maravilhoso. Eu peguei 2 especial, Paulo, que eu gosto mais. Você tem que ter um freezer na sua casa, mas, né? Como não dá para ter um freezer, mas a Frutos de Goiás é realmente uma empresa genuinamente goiana. E com essas maravilhas aí, ó, esse ninho trufado, ninho com morango, as minhas meninas adoram. Não, de groselha então, é maravilhoso. Eu também. Particularmente amo de cajamanga, que eu ponho um salzinho. Gente, todo mundo. Mas é uma delícia. É a polpa da fruta. A fruta direto do pé pro seu picolé, Paulo. Uma delícia. Eu não perco nenhuma oportunidade. Gosto muito de milho verde e de abacate, que são coisas que marcam a minha infância. E a Frutos de Goiás, né, faz questão de colocar esse maravilhoso picolé em todo o Brasil, Paulo Francisco. É sensacional, eu não tenho dúvida e afirmo isso com tranquilidade. É o melhor picolé do país, do Brasil. E a Frutos está em todo o país e é com muita alegria e satisfação que eu convido você a seguir-nos nas redes sociais. Vai lá, @Frutos de Goiás, e eu quero de forma muito carinhosa abraçar toda a família Frutos de Goiás, o Bruno, que está atendendo a gente sempre com muita alegria lá no marketing, o seu Claudileia, a dona Lúcia, a família inteira. É uma empresa genuinamente familiar. Eu vou lá, Paulo, com o Danilo, a gente vai fazer uma visita de cortesia, apenas uns 20, 30 minutos. Eu fico 2 horas, porque é tão agradável o papo, a receptividade é calorosa e eu quero mais uma vez agradecer pela parceria e pela amizade, tá bom? Um abraço a todos aí da equipe Frutos de Goiás. Agora vamos voltar com o quê? Estaduais? Mas teve gol em todos os estaduais, tá pegando fogo. E a gente vai agora no giro de gols dos campeonatos estaduais. Pelo Campeonato Carioca. Paulo Francisco, um giro, quantos gols nos estaduais, né? Muitos jogos e muitos gols, Paulo. Tá pegando fogo, né? Campeonato Paulista, o 2-2 com golaço de falta do Corinthians. O seu Santos perdeu com e gol tomou o gol do Neto Pessoa, gente. Aí tá pode parar, né? Eu vou falar para esses meninos, vamos consertar essa bagunça aí, né? Agora, quem gosta de um jogo bonito, de jogada com categoria, de beleza, de 3 dedos, assiste o jogo do Payet, do Vasco. Você viu o passe que o Payet deu ontem? O homem tá forte mesmo, hein? Que categoria de 3 dedos, colocando no... É impressionante. Para mim, hoje, é o melhor jogador em atividade no Brasil. Tá aí, esse é Paulo Francisco, eu continuo esperando sua mensagem. Quem é que tem a maior torcida de Brasília, do Distrito Federal, hein? Só de Brasília, não, Distrito Federal. 62984068550. Na volta eu vou ler as primeiras participações. Pode mandar sua mensagem. Um abraço.
Estamos de volta aqui no Placar Esportivo, destacando algumas mensagens e participações aqui. Não deu para ler, foram tantas mensagens hoje, Paulo, mas abraçando o Leonardo Menezes. Alô, Mel Menezes, meu conterrâneo aí da cidade de Taquaral de Goiás, tá ligadinho no programa. A irmã Rosa, como sempre, faz abençoando o nosso programa. Obrigado, irmã Rosa, sempre tá conosco aqui todos os dias. E ó, a respeito da pergunta, Paulo, vou só selecionar um aqui. Foram 20 mensagens que chegaram sobre esse assunto. 16 consideram que o time que tem maior torcida é o Gama. Ainda, 3 né? do Brasiliense e 1 do Ceilândia. Então, você tá vendo que o negócio ainda é assim. Ainda é o Gama. Então, assim, ó, sempre foi. Boa noite, acompanho e gosto muito do Placar Esportivo. A respeito da maior torcida de Brasília, continua sendo o Gama. É o Marcos Santos, torcedor do Gama, que mora em Ceilândia. Um abraço, obrigado, viu, Marcos? Não vou ler as outras, porque são inúmeras mensagens e essas 20 a gente selecionou aqui. Agora, vamos de Champions League? Olha a musiquinha. É especial demais. O maior, ou pelo menos a mais charmosa competição da Europa e do mundo, talvez. É destaque no Placar Esportivo e a gente traz agora os jogos da Champions para você. Vamos lá, com os confrontos dessa semana. Paulo Francisco está na tela os confrontos. O PSV Eindhoven, do nosso Danilo citou aí, enfrenta o Dortmund. Jogo duríssimo, né? Nós teremos também o Inter de Milão e Atlético de Madrid. Diego Simeone, o rei da retranca, jogando lá contra o Inter, né? Teremos lá também o Porto enfrentando o Arsenal e o Napoli e o Barcelona. Esses jogos da esquerda, os jogos de terça e os outros a quarta-feira. Grandes jogos, né, Paulo? E vamos atualizando você que gosta da Champions League aqui no Placar Esportivo, sempre. É isso aí, a gente está praticamente em cima da hora. Agradecendo muito você, Paulo Francisco, e a todos que acompanharam o nosso Placar Esportivo amanhã. Danilo Dias e grande elenco aqui no nosso Placar Esportivo. Um abraço!